o sapateado, ele veio de uma dança completamente solta e livre na rua. Nós estamos aqui no Teatro Alberto Maranhão porque está acontecendo o Festival no Palco. Roda a primeira vinheta e daqui a pouquinho eu continuo por aqui. Continuando aqui na nossa série Por Aí Cultural, né? Nós estamos no Teatro Alberto Maranhão e a gente dá continuidade com essa menina de ouro, linda. Ela, essa aqui é pequena, mais do que notável, que está pela primeira vez em Natal, mas que veio de Brasília, tá certo, gente? Chegando juntinho por aqui, essa... Mas peraí, não vou falar o nome não. Vou perguntar, quem és tu? Bom, muito prazer, me chamo Samantha Lemes. Eu moro em Brasília, sou nascida em São José dos Campos, interior de São Paulo, terra dos nossos grandes sapateadores. E São José é uma fábrica de sapateador, né? E trabalho em Brasília já há 23 para 24 anos com sapateado. E estamos aí na luta. Essa sou eu, empreendedora, professora, DJ, produtora de evento, filha, mãe de pet e por aí vai. E o nosso Por Aí Cultural só acontece porque nós temos nossos padrinhos culturais. São empresas, empresários que gostam da cultura e investem nesse vídeo que você está vendo. São esses aqui, ó. E se você quiser ser um padrinho cultural também, é só entrar em contato conosco. Na dança, você começou já no sapateado ou você iniciou pelo balé, pelo jazz? Como foi? Eu iniciei no Baby Class. Eu tinha um pequeno desvio no quadril na época e o ortopedista pediu para minha mãe que ela ou fizesse uma fisioterapia. Eu usava aquelas botas ortopédicas horrorosas que não combinavam com nada e a gente parecia um pato entendendo, era né? um horror. E aí uma das opções que ele deu foi o balé. Aí ele falou, pode ajudar, né, a abrir um pouquinho essa coisa do quadril e tal. E minha mãe me colocou no balé, mas eu odiava. Era muito parado pra mim. Então, eu comecei no Baby Class e durante as aulas do Baby Class aconteciam as aulas de sapateado. Então eu fui, sabe aquela coisa da cobra? Sim, o som do encantamento. Aí eu falei assim, gente, essa aula é muito mais divertida que a minha. Peraí, o que tá acontecendo? E aí eu fugia da aula e ia pra aula de sapateado. Mas eu tinha 3 para 4 anos de idade, não tinha nem... A formação preparada do corpo para o sapateado. Enfim, fiz um combinado com a minha mãe, terminei aquele ano do Baby Class para o que eu precisava. E no ano seguinte ela me matriculou direitinho no sapateado, mas a minha história no sapateado começou assim. Nossa, na verdade não fui eu que escolhi o sapateado, ele que me escolheu. Ele que me escolheu. Ele que me escolheu. Fica muito aquela dúvida, eu já ouvi muita gente falando e um embate grande. Sapateado é dança. Não, sapateado é música com os pés. Sapateado é arte. Sapateado é o quê? É complexo, né? E assim, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que o sapateado, ele transcende essa coisa do ser música, o ser dança. Ele é uma expressão de resistência. Ele veio de um povo que precisava se comunicar, que precisava se manter, que precisava viver, sabe? Então, eu acho que é um mix dessas coisas todas, mas para mim o sapateado é uma expressão, é uma expressão de resistência, uma expressão de vida, é como você se expressa dentro do que você tem dentro de você, né? E obviamente a gente faz música com os pés, a gente dança, a gente faz isso tudo junto nesse caldeirão de arte. Quando a Samantha está falando de um povo de resistência, porque quando a gente fala de sapateado, no universo, né, da dança, as pessoas imaginam apenas o Fred Astaire, né, o Jane Kelly, a Ginger Rogers,
Nunca foi isso, gente. Eles já vieram depois. Exato. Eles já vieram depois. Exato. Né? Eles sentaram no ônibus, na janela, com o ar-condicionado. Exatamente. E sendo um pouco, eu vou ser cancelado com certeza com o que eu vou falar agora, mas por serem brancos. Sim. Então eles sentaram nas janelas, mas a história vem um pouquinho, né? Bem antes. É uma coisa mais profunda, mais densa, e até uma história pesada, né? É triste. Vem de um povo muito sofrido, né? De pessoas que perderam a oportunidade de ter uma vida diferente. Eles foram capturados, né? Então, para mim, o sapateado entra nesse lugar de como eu quero me expressar para o mundo. Não é só sobre a técnica, não é só sobre a música, não é só sobre estar ali no palco em cena. O que eu quero transmitir para as pessoas com essa linguagem artística que eu escolhi para mim. Nossa, profundo, né? Filosofei. Mas eu acho que o sapateado ele é isso. Ele não tem essa limitação de barreira. Eu acho que eu vejo muita coisa, sou muito aprendiz ainda no contexto, tenho muito para conhecer. Mas sempre quando eu ouço alguém falar de sapateado, diz assim, foi libertador. Foi libertador. Exato. Eu acho que é uma carta de alforria. Isso. Para o ser humano. Para a gente se expressar como a gente gostaria, como a gente quer, né? De fato, o sapateado, ele é justo. Ele te coloca num lugar que você pode expressar o que você quiser. Né? Ele não te limita, você tem que fazer assim, porque essa ponta é assim, esse calcanhar é assim, não. Né? Ele veio de uma dança completamente solta e livre, na rua, nos guetos, né? Então, eu acho que é muito essa coisa da liberdade, da expressão que você tem de colocar no palco o que você está sentindo. Não que as outras modalidades não sejam. A dança é uma expressão, mas algumas modalidades te colocam realmente numa caixa, né? Num lugar ali mais tradicional, digamos. Gente, vocês podem estar ouvindo alguns barulhos, tá certo? Os ensaios e aulas que estão acontecendo. Nós estamos gravando esse vídeo no meio do festival, no palco. Então está acontecendo workshops, ensaio, passagem de palco. Então a gente está aqui no camarim do Teatro Alberto Maranhão. Por isso que de vez em quando, se vocês ouvirem algum barulho que o nosso diretor não conseguir passar, já está sabendo por quê, né? Samantha, fala um pouquinho do Sapateia, né? Do estúdio, como é que surgiu, há quanto tempo tá, né? Tecnicamente é referência lá em Brasília. Sim. Bom, o estúdio Sapateia surgiu muito do nada. Eu não esperava que isso acontecesse. Como eu falei, eu sou nascida em São José e a minha mãe foi embora de São José. Nós moramos em Caldas Novas por alguns anos e logo depois a gente foi para Brasília. E eu não queria perder o que eu já tinha aprendido, né? Então eu fui procurar escola de dança em Brasília, quase não tinha. A que tinha era muito longe da minha casa, eu tinha, sei lá, 13 anos, mais ou menos, mais nova, até 11 para 12. E aí eu achei uma professora no Sesc, que dava uma aula super iniciante. Eu falei, cara, melhor eu fazer um iniciante do que não fazer nada. Enfim, ela precisava de alguém para dar essa aula, e ela falou, você vai dar essa aula. Eu falei, misericórdia, mas eu faço sapateado que eu gosto, não quero dar aula. E eu descobri ali uma Samantha que eu nem sabia que existia, que era uma Samantha com muita vontade de aprender, com muita vontade de ensinar, e comecei a dar aula no Sesc. Logo depois eu comecei a sentir vontade de ter um espaço que eu pudesse exercer o que eu realmente queria dentro do sapateado, que é muito diferente da aula de sapateado dentro de outras escolas. Sim, sim. Então, eu aluguei uma salinha. Na verdade, a minha mãe tinha uma casa grande que tinha um quarto sobrando. E, olha o universo conspirando, a casa era toda de madeira, era taco. Ai. Eu falei, gente, Brasília, casa com taco, imagina. É um chamado. E aí eu comecei a montar turminhas pequenas, de 2, 3 alunas. A minha primeira aluna ainda existe e ela ainda está fazendo aula comigo. Eu vi no Instagram, tá? Depois a gente vai passar no Instagram da Samantha. E eu vi que você postou esses dias, né? Ela ainda está comigo. Então, foi ali que nasceu essa coisa. Cara, eu preciso dar um nome para isso. Preciso dar um nome. Num brainstorm de sapateado.
Sapateia, não sei o quê. Todo mundo me chama de Sá. Eu falei, gente, o nome tá pronto. Sapateia. E aí virou o estúdio Sapateia, mas foi muito assim, a vida foi me levando e depois eu descobri que era o meu sonho de vida e eu nem sabia que era. E aí hoje eu continuo com esse espaço na casa da minha mãe. A gente comprou um lote, minha mãe construiu a casa e nós fizemos uma entrada independente. Então a parte de cima ela é dividida em estúdio de música, contempla a arte do meu pai, que ele é músico, e a parte que eu precisava, que era para minha sala. Por muitos anos foi nesse espaço e hoje eu tenho 2 unidades em Brasília, como se fossem 2 bairros diferentes, né? Então o estúdio cresceu muito, formei professores e agora eu tenho o Sapateia Brasília, estou trazendo o Sapateia Brasília para Natal, então a coisa andou. E nessa conta já estamos com 23 anos, indo para 24. Passa rápido, não é? Demais, demais. Samantha por Samantha. Samantha por Samantha. Eu acho que a vida é movimento. E se você não está se movimentando, você está perdendo sua vida. Você está parado, estagnado. E a arte, ela liberta. Então, se você não faz nenhum tipo de arte que seja massinha, você não tá legal. E, gente, a Samantha também é DJ, né? Sim. Como parou essa história de DJ na sua vida? Então, eu sempre gostei muito de música, né? Estudei vários instrumentos. E eu tive um namorado que gostava muito de música eletrônica. E eu falei, cara, esse negócio é bom, né? Peraí, deixa eu ver. Acabou que a gente se separou, mas isso ficou comigo. E quando eu tive a oportunidade de investir no equipamento, investir em algumas aulas, eu falei, cara, vou tentar, porque eu acho que alguma coisa está reverberando aqui. E foi assim. Então hoje eu tenho lá o meu equipamento, tenho as minhas playlists, a música que eu gosto de tocar e estou tentando fazer esse casamento aí do sapateado com a discotecagem. Veremos o que vai dar. Vamos ver o que vai chegar. Para você, o que falta no nosso país, no nosso Brasil, para que de repente o sapateado possa ficar mais acessível? Porque ainda hoje eu sinto um certo olhar que como se o sapateado fosse para apenas um pequeno grupo de pessoas que tenham condições de manter as aulas e o material que é o sapato, né? O investimento, né, nisso aí. Para você, o que falta? Esse é um papo complexo, porque eu acho que ele vem de uma parte de políticas públicas de investimento na cultura, de uma forma geral, sabe? E se a gente tivesse um pouco mais de espaço para viabilizar, né, projetos culturais que abrangessem mais modalidades que não fossem óbvias, como o balé, por exemplo, o balé se autovende, né? Então, se a gente tivesse mais essa facilidade de colocar mais o sapateado na rua, ele é uma dança da rua, ele é uma dança, né? Então, eu acho que tá faltando um pouco. Eu tento fazer isso lá em Brasília, não sei se você tem acompanhado. Uhum. Eu tenho um tabuladinho no carro que qualquer oportunidade que eu vejo, posso sapatear aí com você? Eu quero que as pessoas conheçam, eu quero que seja mais acessível. É óbvio que eu não consigo fazer sozinha, porque é caro. Um sapato custa em média 300, 400 reais. Então, se a gente tivesse dinheiro, um espaço gratuito, público, que eu conseguisse ofertar uma oficina e eu fosse remunerada pelo governo por isso, o meu aluno não precisaria pagar uma mensalidade para aprender. E o dinheiro investiria no sapato. No sapato e na cultura daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto, enfim. Então, acho que falta espaço, não só para o sapateado, mas para outras modalidades que não são tão óbvias e que as pessoas não têm tanto contato, né? O flamenco, o sapateado, o tap dance, né? O próprio Lindy Hop, swing jazz, a gente não tem.
a gente não tem uma política pública cultural que consiga abranger outras modalidades. E o sapateado está incluído, né, nisso. Eu falo às vezes que eu digo assim, são modalidades que estão Na periferia. na periferia. Estão Na periferia na da via arte. marginal, né? Estão na marginal da avenida, arte, né? exato. Assim, para poder fazer. Sabe, estamos terminando aqui esse bate-papo com você, mas vocês vão ficar com as imagens do workshop que ela veio para Natal, especificamente primeira vez, gente. Você não sabe como eu fiquei tão nervoso para receber essa mulher. Ah, meu pai. E vocês vão me ver dançando também com ela aqui, aprontando lá na aula, porque você acha que eu não vou. Ela veio, eu não vou aproveitar? Me poupa, Vai, né? lógico. Não vou embora. Exato. Fala um pouquinho aqui, nesses 25 anos, né, vamos dizer, 24 a 25 anos do sapateiro, qual foi o momento, assim, mais marcante para você? Pode ser positivo ou negativo, assim, mas aquele que tocou e que te fez parar e respirar fundo. Foi quando eu consegui... Nossa, foram tantos momentos difíceis essa pergunta. Porque foram vários pontos em vários momentos de vida, sabe? Mas para mim foi assim muito simbólico quando eu consegui sair das escolas de dança para caminhar sozinha. Agora esse espaço vai ser exclusivo para ensinar o sapateado como eu gostaria, com a importância que ele tem para mim. Então esse foi um momento que eu falei, pô, agora ou vai ou racha, porque quando você está em outras escolas, você tem um suporte da escola, você tem uma secretaria, você tem outras modalidades, você sabe que a coisa vai andar, não é do jeito que você quer, mas o negócio vai. Está dentro do fluxo do ônibus. Exatamente. Quando eu consegui terminar esse ciclo de sair das escolas de dança e falar assim, cara, agora vai ser eu e eu. Então, tem que dar certo. Foi um marco, assim, pra mim, sabe? E estamos lá até hoje, então é isso. Dando certo. Redes sociais? @Estúdio Sapateia S Mudo e Samantha Lemes BSB. Me sigam lá. Com certeza, Sam. Obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço. A gente se vê no workshop com muito mais por aí.